Olá, está marcado para os dias 28 e 29 deste mês o primeiro Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB. Aqui no estúdio eu converso com os professores e advogados Oswaldo Agripino e também com o professor Ricardo Platschek, que é advogado e especialista em direito aduaneiro. Obrigado pela presença de vocês. Professor, o que vai ser discutido dentro desse congresso com essas comissões? E como é que funcionam essas comissões de direito marítimo, portuário e aduaneiro no Brasil? Essas comissões, elas são criadas no âmbito de cada OAB, em cada estado ou subseção. Seria, no caso aqui em Itajaí, a subseção da Itajaí. No Brasil, nós temos em torno de 8 comissões nas seccionais da OAB. E duas, uma em Itajaí, outra em Santos, nas subseções. E essas comissões, elas atuam no sentido de capacitar e trazer uma discussão no âmbito da OAB, né, que nós, como advogados, nós temos a nossa entidade de classe, para que haja uma capacitação e um conhecimento sobre essas disciplinas, que são disciplinas que não são dadas nos cursos de direito e nas escolas preparatórias para juízes estaduais e federais, assim como cobrada, né, em termos de questões nas provas desses concursos, né. São disciplinas estratégicas para o desenvolvimento de qualquer país que está no comércio internacional e que precisa de logística, precisa de segurança jurídica, precisa de eficiência, e nós, no Brasil, estamos muito aquém, né, do que é desejado para um país que é a sexta economia do mundo. Hoje os advogados têm muitas dúvidas ainda a respeito dessas questões do direito marítimo. Eu diria até que eles não têm dúvidas, porque eles não têm, na maioria das vezes, um conhecimento básico. Né? A gente só começa a ter dúvida quando nós temos algum conhecimento sobre alguma matéria. Então, há quase que um total desconhecimento, isso eu estou falando, né, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, né, no que se refere a essa capacitação. E a Univale, né, há alguns anos, vem se dedicando a essas disciplinas, né, seja no seu mestrado e doutorado, né, que nós temos essa linha de pesquisa que cuida dessa disciplina, seja no curso de especialização, né, de 360 horas, né, como curso de Direito Aduaneiro, Direito Marítimo e Portuário, já na segunda turma, iniciando agora sexta-feira, né? Então, nós estamos, em termos comparados a outros estados da federação, e em termos também de ensino superior na área jurídica, nós estamos além, né, desses outros órgãos, né, dos estados da federação, mas ainda muito aquém do que é necessário. E esse congresso vem justamente para congregar esses advogados e professores, né? Os painéis são temáticos: o ensino e advocacia no direito aduaneiro, o ensino e advocacia no direito portuário, o ensino e advocacia no direito do petróleo, né? Estamos aqui na frente da bacia, temos aqui a bacia de Santos, né, e de Pelotas próximo, né? E Itajaí Navegante, né, o pré-sal e Itajaí Navegante vai demandar logística e capacitação nessa área. Agora, professor, o senhor é professor do curso de Comércio Exterior, além desse público que é o público do direito, né, esse público de comércio exterior, logística, também precisa estar atento ao direito marítimo, portuário e aduaneiro, até para exercer com mais eficácia aí, o dia a dia, o exercício lá da profissão, por exemplo? Com certeza, né? Nós temos, por exemplo, no curso de Comércio Exterior, que é um curso que tem um número muito grande, né, de alunos hoje na universidade, você está formando gestores, né? Você não está formando meros executores de procedimentos. Então, é claro que para um gestor ele precisa ter conhecimento de várias, né, disciplinas aí envolvendo também, né, as questões jurídicas ligadas ao direito aduaneiro, marítimo e portuário. Então, busca-se trazer a esse profissional de comércio exterior, por exemplo, uma noção muito grande relativa à legislação do comércio exterior, né? Então, por exemplo, nós temos uma disciplina no curso de comércio exterior que é de legislação aduaneira, que vai trazer toda essa base da legislação do comércio exterior. Também temos uma disciplina de direito de navegação que vai abordar o direito marítimo, o direito aéreo, portuário também. Então, nós temos uma preocupação muito grande de que esse profissional tenha conhecimento aprofundado também dos seus direitos e seus deveres, e não só daquele procedimento do dia a dia. E até como já destacado pelo professor Agripino, e também há uma preocupação a nível de especialização também, e pós-graduação ligada a mestrado, doutorado, inclusive, então,
né, sem querer ser repetitivo, a Univale tem várias especializações, desde MBA de importação, de exportação, gestão aduaneira, Global Trader, marketing internacional, além do direito aduaneiro marítimo portuário. Então, consegue-se trazer para esse profissional essa noção da legislação que ele vai estar afeto no seu dia a dia. Professor, o senhor é autor de livros sobre o assunto, né? Mas faltam ainda publicações, literatura sobre o assunto no Brasil, em língua portuguesa, por exemplo? Com certeza, nós temos uma literatura e uma doutrina, de certa forma, no âmbito inglês, né? No caso do direito marítimo, a doutrina quase que majoritária ela é anglo-saxônica. E nós precisamos que é uma doutrina que seja uma doutrina que comporte os interesses de um país que não tem frota mercante, por exemplo. Né? Porque no mundo do transporte marítimo nós temos dois grupos. Um extremamente organizado, que é o grupo das empresas de navegação, os armadores. E nesses nós não fazemos parte, porque hoje menos de 1% do nosso comércio exterior é feito em navios de bandeira brasileira. Almeria, nós não temos um navio porta-container de empresa brasileira de navegação. Por que se perdeu isso, professor? Falta de política de Estado, né, uma captura do modal rodoviário, né, pela classe política, né, e da classe política pelas empresas do modal rodoviário, a indústria automobilística, nós estamos vendo aí o governo dando, né, suspensão do pagamento do IPI, né, para automóvel, redução do preço para caminhões, né, para caminhões e para veículos, né, automotores. Isso é inconcebível num país onde nós sabemos que nas grandes cidades nós não temos a infraestrutura adequada. Porque antigamente existiam essas companhias como a Lloyd brasileiro. Aqui em Itajaí existia uma companhia também, né? Havia a companhia WEP, que fazia cabotagem, né? Que é a navegação Antônio Ramos também. Antônio Ramos, isso acabou. Nós estamos agora na cabotagem, muito devagar, começando algum tráfego, né? Mas nós não temos um percentual hoje, quase 70% da nossa matriz de transporte doméstica, ela é feita por rodovias. Então, isso é inconcebível num país que tem mais de 50 mil quilômetros de hidrovias interiores e mais de 8 mil quilômetros de cabotagem. Quais são as perdas para o Brasil nessa questão, por exemplo? Como que vocês avaliam isso? Eu acho assim, a questão da perda é uma questão de competitividade. Em primeiro lugar, olhando para a questão comercial, você tem uma competitividade diminuída por conta que o modal rodoviário é, né, um custo muito alto, né? Se nós olharmos a própria falta de infraestrutura para comportar 70%, né, desse transporte nacional. E veja que, na realidade, nós temos essa política um pouco distorcida. Nós temos uma legislação antiga que criou institutos de proteção à bandeira brasileira, que há linhas de financiamento, né, adicional ao frete para renovação na Marinha Mercante, toda uma política que buscou desenvolver no passado, que ainda é cobrado determinadas contribuições, mas infelizmente não se tornou efetivo. E é claro que isso tem impacto direto, né, no próprio desenvolvimento do Brasil, no chamado custo do Brasil, né? Isso, de fato, é muito relevante, né, para o desenvolvimento do país, né? Inclusive tem o Fundo da Marinha Mercante, né? Eu sou fruto de uma... Que patrocina, né? A minha primeira formação é Ciências Náuticas, então eu costumo dizer que eu sou fruto de uma CID. O que é CID? Uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que é o adicional de frete e renovação da Marinha Mercante, que é aquilo que se paga quando se transporta, que vai para um fundo e dali vai para o ensino profissional marítimo, que é quem que financia, né, as escolas de formação de oficiais. Então, a minha primeira formação é decorrente de uma política pública. Mas no Brasil o que está faltando é uma organização dos poucos armadores que nós temos, dos usuários de serviço de frete marítimo, é extremamente desorganizado, né? Enquanto o outro lado, né, quem presta serviço, é extremamente organizado. E nós temos uma agência reguladora que foi criada em 2001, que ela até hoje não disse para que veio em termos de política de Estado para a Marinha Mercante. Nós não temos um norte, né, no sentido de longo prazo. Daqui a 10 anos nós teremos 20% do nosso comércio internacional em navios de bandeira brasileira. Isso não existe. Como nós não temos frota mercante, ela tenta cuidar dos portos.
Né? E não, então nós estamos, né, vivendo nesse paradigma, né, nessa crise, né, e no meio disso tudo o dono da carga tentando fazer com que essa carga chegue, né, no porto de destino, né, ou chegue ao Brasil, né, dependendo dessa logística. Então, como o professor Ricardo falou, com relação à aduaneira, se eu tenho um problema de interpretação na aplicação, né, de uma norma aduaneira, e aquilo gera uma pena de perdimento, aquele problema que, em princípio, ele é jurídico, né, ele vira um problema logístico, que isso vai afetar a cadeia de produção. Então, é isso que nos interessa aqui na Univale. Cuidar não só da parte jurídica, mas também do impacto dessa insegurança jurídica, né, causa na economia, na logística, que não é competitiva, né? O nosso modal, além da questão da competitividade, o modal rodoviário, ele é extremamente, né, é uma guerra civil que nós temos no Brasil. São mais de 50 mil pessoas que morrem nas rodovias, sem falar nos acidentes que causam lesões. Então, isso é tudo custo Brasil, sem falar na falta de sustentabilidade do modal rodoviário, comparado, né, ao modal aquaviário, né, extremamente poluente e além dos custos. Então, eu elegeria, né, pelo menos 3 vantagens comparativas. E além da falta de investimento nas rodovias. Sustentabilidade, competitividade e essa guerra civil que nós temos aqui, que é uma guerra do Vietnã, que por ano mata 50 mil pessoas. A guerra do Vietnã matou, em mais de 10 anos, 55 mil soldados norte-americanos. Nós temos uma guerra do Vietnã nas nossas rodovias. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Ricardo e com o professor Oswaldo Agripino sobre o Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB, que acontecem nos dias 28 e 29 de setembro na Univale e também no Centro de Convenções do Hotel Sandri aqui em Itajaí. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é sobre o Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro, que é uma promoção aí da universidade, vai acontecer aqui na universidade e também no Centro de Convenções do Hotel Sandri. Eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Oswaldo Agripino e também com o professor Ricardo, que também são professores aqui da universidade. Professor Ricardo, professor Agripino adiantou um pouco a discussão a respeito do direito aduaneiro, né? Quais são as dúvidas hoje de importadores, exportadores e também de advogados a respeito do direito aduaneiro? Existem situações ainda complicadas no Brasil sobre essa questão? Existem muitas dúvidas, né? Tanto como o professor Agripino falou, aqueles que não têm dúvidas pelo total desconhecimento da área. E, na realidade, o Brasil, se for verificar, né, a abertura comercial brasileira, né, em 1990, ela foi um ponto onde o Brasil ainda está engatinhando nesse comércio internacional. Então, essa inserção nesse comércio internacional, ele demanda uma série de regras. E essas regras relativas ao controle das importações e exportações, elas são o foco do direito aduaneiro. Então, o grande problema é, primeiro, a capacitação dos envolvidos e também a questão que existe uma série de procedimentos para que você possa realizar uma importação, uma exportação. E para que você possa ser um importador ou exportador, existe uma série de requisitos. Não são todas as empresas, ou a minoria das empresas consegue se habilitar para ser um importador ou exportador. Então, primeiro, a empresa precisa se adequar a esses requisitos legais para que ela possa ser um importador ou exportador. Esse vai ser o grande desafio, primeiro, das empresas, que elas vão ter que demonstrar que têm estrutura para isso. Capacidade operacional e capacidade financeira. Há que ser demonstrada a origem dos recursos. Então, esse é um primeiro ponto que as empresas possuem dificuldade. Um outro ponto também que se tem é da própria, vamos dizer, da própria burocracia. Existe uma série de procedimentos que devem ser cumpridos por essas empresas, uma importação e exportação, e aí então as empresas, por falta de conhecimento e profissionalização, elas às vezes têm que terceirizar esses serviços. Essa terceirização também é devidamente regulamentada, mas aí vai você ter que procurar um profissional capacitado para que possa agir em seu nome em relação à empresa. Outras dúvidas também que surgem também, as pessoas físicas, né? O que eu posso importar, o que eu não posso, pode importar comercialmente ou não. Existe uma série de dúvidas. E é claro que nós temos esse controle aduaneiro, que ele é realizado basicamente pela Receita Federal do Brasil,
por meio da aduana, que é um órgão vinculado à Receita Federal. E esse controle ele é disciplinado pela nossa legislação, partindo da nossa Constituição. E aí, então, cabe ao advogado verificar se esse controle aduaneiro também está o quê? De acordo com a legislação e de acordo com os direitos do contribuinte. Então, o advogado ele vai ter que estar atento, não só como auxiliar dos importadores e exportadores, mas também cuidando do cumprimento da legislação, do controle dessas operações de comércio exterior, para verificar se nenhum direito está sendo tolhido desse importador, desse exportador. Hoje houve no Brasil algumas campanhas de incentivo à exportação, até de pequenos e microempresários, né, empreendedores individuais. O que essas pessoas precisam estar atentas? Elas precisam contratar aí um serviço de assistência jurídica, por exemplo, de consultoria jurídica também? O que nós temos é que, né, as empresas em geral elas procuram o chamado despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é uma pessoa física habilitada a agir em nome de pessoa física ou jurídica perante a aduana na realização desses procedimentos. Então essas empresas em geral elas oferecem essa assessoria, consultoria na área de comércio exterior. Só que, é claro, tem que estar sempre verificando se a questão de fundo relativa à legislação está sendo cumprida. Então, o ideal é que se tenha também essa assistência jurídica na verificação da regularidade da sua operação. Nós temos várias políticas de incentivo à importação, exportação, desde o microempresário que busca se tirar da informalidade. Nós temos a chamada lei do sacoleiro, que criou um regime de tributação unificado que pode uma pessoa comprar no Paraguai, legalmente, uma tributação que vai ser de 25% da tributação em relação a uma empresa que atua normalmente. É claro que também possui regras a ser cumpridas, né? E você vai ter um mínimo de formalidade. Infelizmente, né, às vezes, mesmo com uma tributação diminuta, isso não vai ser o suficiente para incentivar aquele sacoleiro a sair da informalidade. Mas nós temos várias possibilidades, pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa física, artesão, agricultor, ele pode, né, se habilitar como pessoa física. Uma pessoa física pode importar para uso próprio. Uma pessoa jurídica pode importar de pequena monta, de grande monta. Então nós temos uma série de políticas e de procedimentos que vão viabilizar, tanto para o grande como para o pequeno. Como é que o direito aduaneiro prevê as questões da importação através da internet, por exemplo? Existem uma legislação específica no Brasil também ou não? O Brasil ele tem uma legislação de tributação simplificada para essas operações, onde eu vou fazer importações via correio ou empresas de transporte expresso internacional, as chamadas empresas de courier. Então, essas compras na internet, elas são muito relativas, né? Se é uma pessoa física que está fazendo essa compra, ela vai ter um limite, até $50 vai ser isento. Acima de $50 já está sujeito a uma tributação de 60% do imposto de importação. E o que tem que ficar claro para as pessoas é que essa compra via internet, ela é uma compra que está sujeita a um controle aduaneiro, e não é porque é uma pessoa física que está enviando para ela, ou ela comprou num site de compras como muito utilizado, o eBay, que isso não será controlado e não será tributado, né? Os $50 é uma isenção, é uma possibilidade legal, né? Mas, acima disso, ela está sujeita à tributação. Mesmo assim, essa simplificação é só até $3.000, né? Depois disso, ela tem que fazer um despacho aduaneiro comum, normal, né? Então, essa compra na internet será controlada, né? É claro que se trabalha por amostragem, impossível verificar 100% do que entra e do que sai. Existe uma preocupação muito grande com essas operações, porque esses pequenos volumes também, por vezes, né, você tem ali irregularidades, né? A entrada e saída o contrabando de tráfico de drogas internacional é sempre uma preocupação. Então, mesmo que seja num pequeno volume, tem que ter essa preocupação. Então, a pessoa vai conseguir realizar essa operação via internet, mas ela tem que estar ciente da tributação e dos controles que ela está sujeita. Né? Professor, assim, pelo que a gente percebe, né, o direito aduaneiro já é assim, mais solidificado, mas o direito portuário e marítimo ele ainda precisa avançar mais, né? A gente vê casos aí de como da administração da mão de obra nos portos, da concessão também, né? Da terceirização desses serviços. Como é que isso está
sendo desenvolvida no país? No Brasil, a imprensa divulga muito o fato que nós não temos mão de obra qualificada. Nós temos mão de obra. E a qualificação, o empresário, o governo, uma empresa pública e o próprio interessado, ele tem que buscar. Por exemplo, nós estamos fazendo um congresso desse, que é um congresso que mobiliza profissionais, poucos no Brasil, que vêm para cá para discutir temas da comunidade. E eu pego a lista de pessoas interessadas, inscritas, a maior parte é de outros estados. Estudantes de graduação de outros estados, da Univale poucos, um grande centro de comércio profissionais da exterior, região poucos. Então, quando o profissional desse, que está fazendo um curso de comércio exterior, ou ele trabalha numa trading company em Itajaí, deixa passar o cavalo selado na sua frente, podendo estar tudo acontecendo aqui, e vai fazer uma coisa, não se planeja, ele está perdendo competitividade no mercado de trabalho. Então, o problema hoje é que as pessoas não têm essa percepção, acham que para entrar numa área complexa dessa, eu fazendo um diploma, um curso de graduação, não resolve, porque a atualização é permanente. A quantidade de produção normativa, seja pela Receita Federal, através das instruções normativas, seja através da ANTAC, da Marinha do Brasil, por resoluções normais, é muito intensa. Então, não tem como um profissional, um empresário ter um negócio que precise dessa regulação e não se capacite, não diga, cá, meu funcionário, você vai lá fazer o curso, você vai se capacitar. Então, para colaborar com essa capacitação, nós não temos somente os painéis, nós criamos 7 oficinas que ocorrerão na sexta-feira, de 14 às 16h30, com profissionais falando em torno de 20 minutos sobre o que nós chamamos de hot topics, são temas relevantes e atuais. Por exemplo, a guerra fiscal dos portos, então vem um advogado de São Paulo que é professor para falar sobre isso. A crise dos trabalhadores portuários avulsos, tem uma egressa nossa que é advogada na área de trabalho portuário que vem de Paranaguá para cá. Então, além dos painéis que vai tratar das questões de ensino, nós vamos ter essas oficinas, que são mini cursos. E que nós pegamos a relação, vemos poucos inscritos porque essas da pessoas região. já vivenciaram na prática, né? Isso, já vivenciaram, já produziram e lecionam, trabalham em empresa ou advogam na área. Então, nós estamos perdendo uma oportunidade, né? Porque hoje a questão do pré-sal, nós vamos ter um painel e vamos ter trabalho sobre isso. Está aqui na frente. O empresário também está muito preocupado com a questão do comércio exterior. A Petrobras, quando veio para cá há 3, 4 anos, fez uma audiência pública na Univale. Tinha 4 ou 5 pessoas da Petrobras e menos pessoas, empresários. Se não me engano, não havia empresário na audiência. Inclusive o pré-sal envolve o meio ambiente também. E o pré-sal está aqui. Preciso... São 80 bilhões a 100 bilhões de reais que vão ser investidos com impacto na logística, que vai precisar de uma logística. Um mar, uma plataforma, um apoio marítimo, uma prospecção, precisa do apoio logístico de terra. E isso poderá ser feito por Navegantes, por São Francisco do Sul, por Itajaí. Além do comércio exterior. Então, muita gente fala que vai ter redução da atividade econômica por causa da resolução do Senado, né, que tratou de forma isonômica o ICMS, 4%, né, nos estados. Mas nós precisamos ajustar as velas, né, porque o vento do pré-sal também está soprando. Então, o empresário e o profissional que atua no setor, ele precisa romper esses, vamos dizer assim, preconceitos no sentido de desconhecimento. Eu não conheço isso. Porque o conhecimento está aqui. Agora, o conhecimento é investimento e ele precisa se organizar para se capacitar. Senão, ele vai ficar para trás. E nós estamos ficando para trás em termos de competitividade nessa área de comércio exterior, na área de logística. Na verdade, o conhecimento está aqui próximo, na academia também. O Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, ano passado, fez uma pesquisa e publicou que em 2011 e 2012, junto a 142 países, em termos de competitividade e de logística portuária, nós somos 100º, 30º país. Nós estamos quase que na lanterninha. Então, nós vivemos um paradoxo. Somos o 6º PIB do mundo, não temos frota mercante e a nossa competitividade é muito ruim. Para não dizer péssimo, nós somos quase o 100º, 42º. Então, isso precisa ser revertido. Não se reverte somente com infraestrutura física, você precisa de infraestrutura intelectual. Ok, professor, então o congresso vai ser nos dias 28 e 29? Sexta-feira, tarde e noite, e sábado, manhã, tarde e noite. Sexta-feira aqui na Univale? Na Univale, na outra sexta-feira. Inscrições podem ser feitas pelo site da Univale, né?
cartão de crédito, boleto bancário, tem todas as formas para facilitar e para o interessado não reclamar. Univale.br/Congresso OAB. Univale.br/Congresso OAB com 2 Os de Oscar. E tem que levar conteúdo para as empresas, para os escritórios de advocacia, né? A mão de obra, ela para ser qualificada, ela precisa se qualificar. E ela está aí, né? Agora precisa se qualificar. O empresário, você que é empresário, né, invista no seu funcionário. Porque senão, né, a caravana passa e nós vamos ficar aqui a ver navios. Ok, obrigado, professor, aí pela sua participação aqui. Sucesso aí no evento. Obrigado, professor Ricardo, também, pelas suas informações aqui no Painel Univale. Muito obrigado. Obrigado. O Painel Univale volta amanhã. Até lá.